bem-vindos, meus amigos, a uma jornada que mergulhará nos recantos mais sombrios e assustadores da imaginação humana. Hoje, preparem-se para serem transportados para 3 histórias de arrepiar a espinha, contadas com detalhes que desafiam a racionalidade e despertam os medos mais profundos da noite. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo, pois dessa forma você está recompensando o nosso trabalho. Estava acampando em uma floresta familiar, que ficava a 10 horas de distância da minha casa, mas eu ia lá a cada 4 meses quando o clima estava bom. Já tinha montado meu acampamento e estava lá por 2 dias inteiros. Passei esses dias arrumando a barraca e pescando, não fazendo muita coisa além disso. No 3º dia, decidi fazer uma caminhada ao norte do meu acampamento. Não havia trilhas por ali, então estava subindo parcialmente o lado da montanha na direção geral que eu conhecia pelos pontos de referência próximos ao meu acampamento. Tinha todo o equipamento necessário para evitar me perder. Então, estava só curtindo a caminhada. Era provavelmente um pouco depois do meio-dia, quando percebi uma coluna de fumaça vindo de trás de mim. Parecia vir bem perto do meu acampamento. Contornei para tentar ver melhor, e pelo que pude perceber, havia algo queimando, ou no meu acampamento, ou em algum lugar próximo. Voltei rapidamente preocupado com o que poderia ser, mas sabia que não tinha deixado o fogo aceso, então não tinha ideia do que estava acontecendo. Quando cheguei a cerca de 1 quilômetro de distância da base da fumaça, ficou mais evidente que não vinha diretamente do meu acampamento. Voltei para confirmar, e não havia nada de errado. A fumaça vinha de algum lugar bem perto, mas justo o suficiente entre as árvores para eu não ver nada. Pensei em ir lá, ver o que era, mas a essa altura só podia ser a fogueira de alguém. Era estranho que alguém estivesse ali no exato lugar onde eu estava, já que, mais uma vez, não havia trilhas levando a esse ponto específico. Mas, definitivamente, não queria encontrar pessoas aleatórias por ali. Então fiquei no meu acampamento. Não pensei muito mais nisso. Segui com o meu dia e fiz algumas outras coisas ao redor do acampamento. Provavelmente passou 1 hora até que olhei casualmente ao redor e senti meu corpo tenso ao ver um homem parado na floresta. Foi tão inesperado, e pela forma como ele estava parado, parecia que estava apenas me observando, tão distraído que eu estava. Não fazia ideia de quanto tempo ele estava ali. Levantei o braço e acenei nervoso, mas o homem não acenou de volta. Estava muito longe para ver se ele realmente estava me observando, mas ele estava definitivamente virado na direção do acampamento. Depois de 1 minuto, voltei ao que estava fazendo, mas mantive os olhos levantados e olhei de tempos em tempos, e o homem permaneceu naquele mesmo lugar por quase 15 minutos antes de finalmente sumir. Aquilo me deixou realmente assustado. Não parecia haver razão para alguém agir daquela forma. Esperei algumas horas observando ao meu redor o tempo todo antes de caminhar até onde tinha visto o homem. Queria ver se havia algo lá que poderia ter chamado a atenção dele, mas não vi nada. Era apenas outra parte da floresta. Voltei para o meu acampamento conforme o sol começava a se pôr. Tentei me convencer de que não era nada e que estava pensando demais. Mas quanto mais eu pensava sobre aquilo, mais me assustava. Quando o sol já tinha se posto completamente, não havia visto mais nada, embora estivesse sentado bem fora da minha barraca e tivesse acendido a fogueira. Não sei quanto tempo fiquei lá, pelo menos 1 hora,
antes de perceber uma luz tremeluzente à minha esquerda, vinda de outra fogueira na floresta próxima. Estranhamente, não na direção de onde tinha visto a fumaça mais cedo, mas perto de onde tinha visto o homem. Levantei agora, sentindo aquele nervosismo se intensificar novamente. Olhando mais de perto, conseguia ver a base da fogueira, mas não parecia que havia alguém por perto. Movimentei meus olhos ao redor da floresta escura, escaneando cuidadosamente toda a área, e enquanto meus olhos se moviam, vi algo atrás de um arbusto, a apenas 10 ou 15 pés de distância. Consegui ver um rosto me encarando. Meu coração doeu com o estresse imediato e o medo que me invadiu enquanto olhava para a pessoa, embora parecesse que a figura não achava que eu pudesse vê-la. Ele definitivamente estava me encarando, mas permanecia completamente imóvel. Dei alguns passos para trás, ficando atrás da minha fogueira, mantendo meus olhos na direção do homem. Os 30 minutos mais aterrorizantes da minha vida passaram extremamente devagar, antes de ver a figura começar a se afastar, indo mais fundo na floresta. Ele permaneceu agachado e se moveu lentamente, até sumir completamente na escuridão entre as árvores. Continuei com os olhos bem abertos, olhando para todas as direções durante toda a noite, sem ver mais nada. Assim que o sol iluminou o suficiente a floresta, empacotei minhas coisas e saí, andando o mais rápido que pude até chegar ao meu carro. O que quer que estivesse acontecendo ali era muito suspeito, e algo me dizia que ficar ali por mais tempo só me colocaria em risco de descobrir até que ponto aquilo poderia ser perigoso. Eu sou um homem de 26 anos, e esta experiência ocorreu no ano passado. Estava ansioso por um tempo sozinho durante as férias, e por sorte, um amigo tinha uma cabana próxima à área que eu planejava visitar. A coincidência foi perfeita, e isso me ajudou a economizar bastante, algo que valorizei imensamente. Eu nunca havia estado naquela cabana, mas meu amigo costumava falar dela com grande entusiasmo, além de ter compartilhado várias fotos. Ela parecia ser um retiro aconchegante e tranquilo. Exatamente o que eu ansiava para essas férias. A cabana estava bem isolada, cerca de 40 minutos afastada da cidade mais próxima. Parte desse tempo de viagem era devido à localização na estrada de terra, que demandava uma condução cuidadosa e lenta. Assim que cheguei, passei pelo menos 1 hora apenas admirando a paisagem ao redor, aproveitando a serenidade natural do local. Posteriormente, preparei uma refeição leve e me ocupei um pouco com o celular. Resolvi aproveitar o restante do dia para fazer uma pequena caminhada. Próximo à cabana, notei diversas trilhas pequenas durante minha exploração inicial. Para garantir sua segurança, entrei em contato com meu amigo para confirmar se eram trilhas seguras. Ele assegurou que a trilha mais próxima, nos fundos da cabana, era uma rota simples pela floresta. Isso soou perfeito para mim. Então, calcei minhas botas de caminhada e comecei minha jornada pela trilha. Não era o caminho mais suave, mas tampouco era desafiador. Não havia grandes preocupações de me perder ali, então seguimos em frente sem muitos problemas. Continuei caminhando por cerca de meia hora, apreciando a beleza natural ao redor e deixando meus pensamentos fluírem, até que algo inesperado interrompeu meu passeio. Um som estranho ecoou, o suficiente para me fazer parar. Contudo, logo cessou e o silêncio retornou. Em seguida, ouvi novamente uma voz masculina falando alto e com tom áspero. Parecia vir de um ponto um pouco distante. Então vasculhei a área ao redor na tentativa de localizar a fonte do som.
Ouvi a voz repetidas vezes, agora aparentemente vindo de algum lugar à direita da trilha, mas ainda não conseguia avistar a origem. Parecia uma discussão, ou alguém conversando com outra pessoa. Fiquei hesitante em sair da trilha, mas uma sensação estranha de algo não estar certo começou a surgir. Sem referências de outras cabanas ou casas na área, era difícil determinar se era comum alguém estar ali. A ausência da pessoa na trilha tornava a situação ainda mais estranha. Esperei alguns minutos, ouvindo o homem expressar raiva em um idioma que eu não entendia. E, estranhamente, não havia resposta. Pelo menos não alta o suficiente para ser percebida por mim. Decidi então me aproximar para averiguar a situação, não querendo chamar atenção, apenas garantindo que tudo estivesse bem. Tomei cuidado para não perder de vista a trilha enquanto adentrava mais a floresta. No entanto, assim que me aproximei, toda a conversa e o alvoroço cessaram abruptamente. Comecei a sentir um incômodo crescente e, em um ímpeto, retornei à trilha em disparada. Toda a situação estava me deixando com a sensação de perigo iminente, e estar na floresta naquele momento não parecia uma boa ideia. Além disso, o sol estava começando a se pôr, sinalizando que era hora de retornar à cabana. Segui rapidamente e, a poucos minutos da trilha, ouvi o som de folhas sendo pisoteadas na floresta. Virei a cabeça rapidamente, mas as sombras criadas pelas árvores dificultavam a identificação clara. Era como se alguém estivesse correndo atrás de mim, mas a origem exata estava encoberta pela vegetação. Virei-me e corri o restante do caminho até a cabana. Entrei e tranquei tudo. Ao olhar pela janela de trás, avistei imediatamente um homem se aproximando da cabana. Ele estava vestindo um moletom espesso e segurava algo na mão. Em um momento de desespero, agarrei minhas chaves e corri em direção ao meu carro estacionado na frente da cabana. Adentrei o veículo e parti sem identificar qualquer pessoa me seguindo. Após relatar o ocorrido ao meu amigo, ficou evidente que ninguém deveria estar naquela área. O que aquele homem estava fazendo, ou com quem estava se confrontando, permanece um mistério. Mas se eu tivesse permanecido na cabana, talvez nunca mais teriam me visto. Eu e meu amigo morávamos numa pacata cidade nos arredores de Minas Gerais, imersos em nossa paixão por acampamentos e trilhas. No entanto, algo especial sempre nos chamou a atenção. A sensação de montar acampamento e viver entre a natureza selvagem era algo indescritível. Era a primavera de 2021 e tínhamos planejado mais uma de nossas típicas aventuras de camping. Não era longe, mas com nossos horários de trabalho conflitantes, foi preciso uma ginástica de calendário para encontrar alguns dias que nos atendessem. Entretanto, nos dias que antecederam nossa partida, meu gerente precisou adiar minhas folgas por um dia, jogando todo o planejamento no ar. Contei ao meu amigo, a quem chamarei de Otávio, e ele disse que não tinha problema, já que era apenas um dia de folga. Decidiu que seguiria caminhando até o local e montaria acampamento, passando a primeira noite sozinho. Insistiu nisso e afirmou que ia aproveitar. Então, quem era eu para impedi-lo? Ele me avisou quando chegou lá e preparou tudo. E na manhã seguinte, lá fui eu dirigindo em direção ao acampamento. O local não era exatamente comum, mesmo com muitos outros campings por perto. A trilha estava bem marcada, levando a uma clareira destinada aos campistas. Não era um ponto aleatório na floresta, mas ainda assim, um local peculiar. Tentei mandar uma mensagem para Otávio enquanto seguia,
mas perdi o sinal antes de receber qualquer resposta. Durante a caminhada, meu telefone pegava breves sinais de rede, mas nada de resposta. Pensei que talvez fosse problema de sinal, ou até mesmo do meu telefone, então havia uma infinidade de motivos possíveis para a falta de resposta, o que não me surpreendeu tanto. Ao chegar ao acampamento, algo parecia fora do lugar. Otávio não estava lá. Revirei a barraca e arredores, mas ele simplesmente não estava em lugar algum. Ainda assim, não estava exatamente preocupado. Conhecia bem a área e sabia que ele poderia ter ido para várias direções. Um rio próximo para pescar ou algumas trilhas com vistas deslumbrantes. Ele podia estar em qualquer lugar. Deixei minha mochila, montei minha barraca e acendi uma fogueira para esquentar algumas comidas enlatadas que tinha levado. Eram apenas 12 horas, então se ele tivesse ido para o rio ou para uma trilha, provavelmente não voltaria até umas 15 horas ou 16 horas. No entanto, quando o relógio bateu às 15 horas, comecei a ficar nervoso. Tentei identificar alguma pegada para tentar entender a direção que ele teria seguido, mas sinceramente não fazia ideia. Havia inúmeras pegadas por toda parte, sem uma direção clara. Meu telefone ainda não tinha serviço, então as opções para sair e procurá-lo eram limitadas. A escolha lógica era ficar onde estava e esperar por ele. Sair para procurá-lo quando o sol estava prestes a se pôr era pedir por problemas. Coloquei mais lenha na fogueira e sentei, esperando pelo melhor, mas com um medo crescente do pior. Não sabia se ele havia se machucado, se perdido, ou simplesmente estava desfrutando da trilha. Foi então que avistei uma luz passando rapidamente entre as árvores à minha frente. Movia-se como se alguém estivesse caminhando com ela, próxima a uma das trilhas. Senti um alívio temporário, imaginando que tinha que ser Otávio. A luz se aproximou, ficando mais brilhante e até perto o suficiente para eu ouvir passos ao longe. Mas então, de repente, antes que eu pudesse ver quem era, tudo se apagou e os passos cessaram. Otávio, chamei. Ficou silêncio, sem movimento ou resposta. Meu estômago se apertou e chamei novamente. Otávio, quem está aí? Continuou silencioso, aumentando o perturbador pressentimento que eu tinha. Para piorar, encarei a escuridão, esperando e ouvindo por mais de uma hora, em um silêncio absoluto, além dos sons da floresta. Nunca ouvi a pessoa sair, mas podia sentir que ele ainda estava lá fora, me observando. Levantei e comecei a arrumar minhas coisas rapidamente, mas sempre atento ao meu redor. Algo dentro de mim gritava para sair dali e buscar ajuda. Então, foi exatamente o que fiz. Não acredito que tenha sido seguido, pois consegui sair sem mais incidentes, mas a polícia não pôde me ajudar até o dia seguinte. Voltamos ao local e encontramos tudo exatamente como eu havia deixado, mas Otávio ainda estava desaparecido. Eles rastrearam ele seguindo por uma das trilhas, mais adentro na floresta, mostrando outro conjunto de pegadas ao lado das dele. Infelizmente, Otávio nunca apareceu, e eu perdi a paixão por acampar. A polícia acredita que ele provavelmente foi levado pela pessoa que estava com ele. E essa mesma pessoa provavelmente foi a que eu encontrei. É terrível pensar se as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse conseguido ir com ele no primeiro dia, ou se eu também teria desaparecido.